participar aqui no Espíritas de Maricá. Agradeço imensamente o convite, ainda mais assim, num contexto tão especial, né, na oportunidade da gente poder falar depois de uma apresentação musical que já vai tocando os corações para a mensagem do Evangelho. Acho que as coisas não são por acaso. Até ia te falar depois que uma das músicas, né, que foi cantada é justamente uma das partes principais da palestra. Vou chegar lá. Ele se conheceu hoje, tá? A gente não tinha combinado. Então a gente vê aí como espiritual trabalhando, né? Às vezes não se dá conta, mas está tudo encaminhado. Então eu fiquei responsável por trazer aqui, dividir com vocês hoje, reflexões sobre essas duas passagens do Evangelho de Jesus. Sobre amar o próximo como a si mesmo e amar os seus inimigos. Que são dois temas que sozinhos já dava para a gente falar uma tarde inteira, né? Um tema muito profundo. Mas a gente vai tentar costurar um pouquinho as relações entre essas duas máximas que o mestre nos trouxe, que são tão importantes para a gente entender, inclusive, qual é o nosso papel agora, no século XXI, como cristão espírita que somos. Porque também acho, né, que o tema do mês espírita de Maricá não foi escolha à toa. Né, o espiritismo perante o mundo de regeneração. Então, o espiritismo, como diz a famosa frase, será aquilo que os espíritas fizerem com ele. Então, como que nós espíritas estamos contribuindo para que aquilo que a gente aprende, né, no espiritismo se traduza na transformação do nosso mundo, que a gente quer, né, atingir esse mundo de regeneração. Mas ele não vai cair do céu, ele não vai ser dado de presente, ele vai ser trabalhado, ele vai ser construído a partir dos esforços de todos nós, que a gente possa trabalhar cada vez mais a favor dessa construção. Então, começando, né, com essa passagem do amar ao próximo como a si mesmo, a gente tem uma passagem da vida de Jesus que ele era muito confrontado. Isso aí acho que, só para ilustrar, que eu vejo muitas pessoas que já estão assistindo, né, mas deixaria a dica para quem não conhece, que é a série da Netflix chamada The Chosen, Os Escolhidos. Gente, por favor, vejam, muito bom. Já dá pra gente, eu acho que é uma forma da gente ir visualizando, quem não viu ainda, por favor, veja em casa, mas a gente consegue construir essas imagens, né, mentais e visualizar melhor a profundidade da palavra de Jesus. Eu acho que cada tipo de arte, né, como eu estava falando antes, ajuda a gente um pouquinho a visualizar, vislumbrar essa grandeza da mensagem de Jesus. Então, essa recomendação deixa aí. Mas até a série mostra, e também dentro do Evangelho a gente aprende, que Jesus, ele foi uma pessoa, no seu tempo, né, considerada revolucionário. E até hoje a gente está entendendo o tamanho, a dimensão da revolução que Jesus veio trazer. Por quê? Porque é uma revolução que ela não é um tipo de revolução que a gente está acostumado, né, de pegar armas, de fazer guerras, de brigar, de conquistar, mas a revolução do íntimo, uma revolução moral. Esse tipo de revolução que Jesus vem nos convidar até hoje para que a gente siga nas nossas vidas e no nosso coletivo. E aí, nesse sentido, como revolucionário do seu tempo, ele era constantemente confrontado por aqueles que queriam manter as coisas como elas estão. Aqueles que, de alguma forma, se beneficiavam daquele contexto e para ele não era interessante mudar. Até hoje a gente tem situações em que a gente observa pessoas, né, que não querem mudar, quer seguir aquela síndrome de Gabriela, só mesmo assim, né, ser assim, você sempre assim. E até nós mesmos, às vezes, nos pegamos sendo um pouquinho cabeça dura, não aceitando que a gente precisa mudar, e aí a gente acaba meio que travando aí um progresso que já estava encaminhado pelo plano espiritual, que a gente precisava seguir, o progresso a gente não seguiu. Então, que a gente olha nessas passagens da Bíblia, do Evangelho também, com um pouquinho de compreensão, né? Esse olhar benevolente para a situação desses personagens da Bíblia, e às vezes a gente acaba sendo também eles, né? Então, a gente precisa estar atento.
Então, numa dessas situações, eu vou ler aqui, só para a gente manter, né, aqui a coerência, né, com o que está no Evangelho, mas numa dessas situações, Jesus estava sendo interpelado por vários grupos de intelectuais daquela época, né, do povo judeu, primeiro pelos saduceus e depois pelos fariseus. Então, lendo aqui, fariseus interpelando Jesus. Sabendo que fez calar aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E essa questão, ela não foi colocada ao acaso. Em várias situações, Jesus era confrontado justamente para tentar testar, de alguma forma, né, na ignorância ali daquele povo naquela época, daqueles que se achavam doutos da lei, mas que na verdade não entendiam a profundidade das mensagens do próprio Velho Testamento, eles tentavam de alguma forma confrontar Jesus, né, como se fosse colocar ele contra aquela lei que já estava estabelecida lá dos 10 mandamentos. Então, por isso que ele perguntou qual é o mandamento maior, né? Teria algum ali preferido, para ele poder tentar, de alguma forma, falar que Jesus estava indo por um caminho e não pelo outro, que ele tinha uma preferência em relação às leis dos 10 mandamentos, e tentar, de alguma forma, dilapidar um pouquinho a imagem, né, de Jesus naquela época, que já estava sendo reconhecido. E até hoje a gente tenta entender essa profundidade da mensagem dele. Então Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei dos profetas se acham contidos nestes. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Então, ele vai trazer a síntese do que aquele povo ali entendia como os 10 mandamentos, através dessas duas frases. E se a gente for reparar, inclusive, lendo o Evangelho, às vezes a gente espírita se sente um pouquinho desconectado com as outras religiões cristãs, mas na verdade a gente está totalmente integrado, depende só do nosso ponto de vista. A gente sabe como espíritas que os 10 mandamentos, eles contêm verdades que são válidas até hoje. Assim como a mensagem de Jesus, que tudo é uma continuidade, não há uma quebra entre eles. Tanto que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer no primeiro capítulo a mensagem de Jesus não vem destruir a lei, que está se referindo justamente aos 10 mandamentos. E aí nesse capítulo é discutido, debatido, como que na verdade esses três marcos, eles são justamente as revelações que Deus permitiu que viessem aqui na Terra para nos fazer lembrar a mensagem daquilo que a gente deveria fazer aqui no nosso planeta, a nossa consciência. Deus já colocou dentro de nós essa consciência de onde que a gente tem que seguir. A gente já sabe, no fundo, o que a gente tem que fazer. Mas por conta das nossas dificuldades morais, todas as vezes essa consciência a gente não acessa, a gente vai para debaixo do tapete, finge que não é com a gente. Então as revelações, elas vieram, cada um ao seu tempo, de acordo com a compreensão da humanidade naquela época, para fazer lembrar aquilo que já está dentro da gente e às vezes a gente esquece. Então, por isso que as coisas são uma continuidade uma da outra. Primeiro os 10 mandamentos, trazidos com a ajuda de Moisés, mas no plano espiritual. Depois foi Jesus, no seu exemplo de amor, o maior exemplo que a gente conhece, que já passou pelo nosso planeta. E a doutrina espírita, trazendo aí mais luzes em relação ao conhecimento dos 10 mandamentos, da lei de amor que Jesus veio nos exemplificar,
não somente falar, né? Jesus viveu profundamente a lei de amor e por isso, pelo seu exemplo, até hoje a gente tenta compreender a grandeza. Então, continuando, tudo está integrado. A gente sabe que Jesus falou isso, que a lei e os profetas poderiam ser resumidos nessas duas máximas, justamente porque os 10 mandamentos, eles vieram no contexto que a humanidade ainda tinha muitos problemas morais, principalmente em relação à noção de justiça. Muitas injustiças eram cometidas porque o que imperava, em alguns contextos, infelizmente até hoje, é a noção do mais forte, do mais poderoso é o melhor, e aquele que é mais forte, que tem mais poder, ele toma conta, e é isso mesmo que acontece no final. A lei dos 10 mandamentos veio dar essa ideia de justiça, que a gente precisa tentar, né, ao máximo possível, respeitar a vontade de Deus, né, porque amar a Deus não é simplesmente acreditar que ele existe, é muito mais profundo do que isso. É entender a sua criação, e entender que existe uma proposta ali de transformação educativa por detrás de cada situação que Deus permite que a gente viva, e também aprender a amar ao nosso próximo. Então, por isso que Jesus resumiu isso. Porque a gente nos 10 mandamentos só para a gente ter uma ideia, assim, passando de maneira geral, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não terás outros deuses, não tomar seu santo nome em vão, né, que tem a ver não só com a gente conhecer, aprofundar nossa relação de intimidade com Deus, mas também procurar compreender, dentro das nossas limitações, que a gente às vezes tem muita limitação de compreender a grandiosidade divina, mas pelo menos se resignar com o que Deus está mandando para a gente. Aquilo que Ele manda para a gente tem um motivo de estar acontecendo na nossa vida. Não é uma situação que é para o outro viver, Deus esqueceu de mim, ele me deixou nessa situação, nessa furada e não quer saber de mim. Não, tem um motivo para a gente viver o que a gente está vivendo. E é justamente o que a gente faz às vezes, né, que é tomar esse santo nome em vão. Quando a gente se esquece de que Deus, ele é justiça absoluta, que ele é amor absoluto. Então, ele não poderia, né, no caso, nos mandar algo que não fosse para aquilo que a gente precisava passar. E aí, os outros mandamentos que justamente dialogam com esse, mas também com essa máxima do amar o próximo como a ti mesmo, que é um dos temas de hoje. Acho que isso também, guardar domingos e festas, que é importante justamente da questão espiritual que tem a ver com Deus. Né? Aí os demais, honrar pai e mãe, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantar falso testemunho, não cobiçar os bens do próximo. De maneira geral, em aspectos diferentes, esse mandamento tentam dar exemplos para a gente como é que a gente precisa se manter cada vez mais conectados com a importância de valorizar o outro. Que o outro, na verdade, às vezes a gente se deixa levar muito pela diferença, mas o outro deixa de ser uma extensão de nós mesmos. A gente precisa enxergar o outro como parte dessa grande família que nós pertencemos, que é a família universal. Então, aquilo que a gente não quer que aconteça conosco, a gente tem que zelar para que não aconteça com o próximo. Por isso, amar ao próximo como a ti mesmo. E aí a gente para pensar também em outras questões que são muito importantes. Por quê? Porque Jesus nos deu ali essa máxima, amar ao próximo como a ti mesmo. Será que a gente está sabendo qual é essa referência que Jesus colocou para a gente? Amar como a ti mesmo. A gente está se amando de fato para que a gente consiga amar o próximo? Porque muitas das vezes aquilo que incomoda no outro, aquilo que causa revolta, que a gente fica indignado quando acontece, quando outra pessoa faz, a gente fica tão marcado com aquilo porque justamente uma lembrança de uma dificuldade que a gente ainda não teve coragem de olhar. A gente não teve ainda a maturidade
de enxergar que nós também podemos ter uma dificuldade parecida. Então, para a gente começar a amar o próximo, primeiro a gente tem que olhar para nós mesmos. Isso aí é muito profundo. Por quê? Porque Jesus, ele veio nos trazer em várias passagens, em vários momentos, nos mostrar que a gente não se conhecia de fato. Isso aí é justamente o que aconteceu com o fariseu, que estava achando que ele sabia mais do que Jesus sobre a lei dos 10 mandamentos, estava de nariz em pé, achando que ele era o cara. E que acontece às vezes quando a gente, por exemplo, acha, como eu falei antes, que a gente não deveria passar por essas coisas que está passando. Não, isso daí não era para mim. Por quê? Porque a gente não se conhece de verdade. Se a gente se conhecesse, a gente entenderia mais profundamente a necessidade educativa que Deus proporciona que a gente viva as coisas que a gente precisa viver. Não vem ao acaso, não vem à toa. Então, se conhecer é muito mais profundo do que isso. Jesus veio nos apontar não só as nossas contradições morais, as coisas que a gente fala que conhece, fala que faz, mas na verdade a gente não conhece, a gente não faz, mas também veio nos mostrar o outro lado, que é a nossa potencialidade para o bem. Ele veio sempre exaltando como que a gente podia fazer as coisas que às vezes a gente ficava tão impressionado, né, que ele fazia, se a gente seguisse o exemplo dele de moralidade. Né? Então ele falou que a gente também nós também somos deuses, vós sois deuses, fareis o que eu faço e muito mais. Ele falou que nós somos o sal da terra, que a gente precisa entender essa potência que a gente tem dentro da gente. E fica muito difícil quando a gente às vezes fica preso por conta das nossas dificuldades nessa ideia da falsa humildade, nessa ideia de que a gente vai ser assim para sempre, nessa ideia de que a gente não vai conseguir, não adianta a gente tentar. Isso é justamente falta de autoconhecimento. Por isso que Santo Agostinho veio nos recomendar lá no livro do Evangelho do Espiritismo, para que a gente faça essa reflexão antes de dormir. Como é que foi o nosso dia? Será que a gente conseguiu fazer aquilo que a gente gostaria de fazer? Se a gente não conseguiu fazer tudo, por quê? O que nos impediu de fazer essas coisas? E aí entra o que eu estava comentando no início. Por quê? Porque às vezes, nas nossas dificuldades, né, que são, infelizmente, ainda muitas, mas a gente vai superando, às vezes a gente coloca o carro na frente dos bois. Às vezes, quando a gente começa a estudar o espiritismo ou outra filosofia positiva, né, que impulsione as pessoas à mudança, em qualquer situação a gente vê de qualquer pessoa de diferentes filosofias acabam seguindo, às vezes, o mesmo problema. Às vezes a gente quer se transformar da noite para o dia. A gente quer se tornar anjo, assim, piscar de olhos, no estalar de dedos, de uma hora para outra, e a gente fica muito triste quando a gente se pega ainda cometendo os erros do passado. É aquela história que Paulo fala, né, na Bíblia: o bem que eu queria fazer eu não faço, e o mal que eu não gostaria de fazer eu ainda faço. Por quê? Porque a transformação moral, ela não acontece do dia para a noite. É como a música estava falando, né? É um dia de cada vez. Se a gente não entender que nós precisamos ter esse olhar amoroso para a gente, de fazer essa revisão diária, essa faxina mental, de não deixar as coisas que nos incomodaram, as coisas que a gente falou, passando sem olhar para nada, se a gente não vai ter esse autocuidado diário em relação àquilo que a gente está fazendo na nossa vida, a gente vai acabar se pegando muitas das vezes em situações de culpa, em situações de ansiedade. Então, eu acho que, como a gente observa, né, em várias situações, muitas das vezes a ansiedade, né, que domina muitas mentes das pessoas hoje em dia, seja os jovens há mais ou menos tempo, ela vem muito desse lugar de querer mudar muito rápido, querer que as coisas aconteçam muito rápido.
na nossa vida. Então, tem um exemplo que eu sou professor, né, na escola, lá em São Gonçalo, e aí veio uma aluna minha, tadinha, no dia da prova, ela estava toda cansada de reitoria, não tinha lido direito, estava ansiosa, estava até se situação assim, ela falava assim, professor, não consegui dormir, estava tão preocupada com a prova, eu vou muito mal, não vai ter jeito. Aí eu falei para ela, olha, Duda, calma, essa prova aqui é só para a gente ver o que a gente conseguiu ensinar para você, o que a gente precisa melhorar. Não é só para você passar de ano, não é para isso. É para a gente avaliar aquilo que foi realmente aprendido. Então, você, o seu valor não está nessa situação aqui. Você vai ter que passar por outras provas. Então, vai trabalhando isso dentro de você que o seu valor não está numa nota. É simplesmente algo que você tem que passar e daí para frente você vai aprendendo que você precisa aprender mais, que você precisa aprofundar mais. Isso faz parte da vida. E aí depois das outras provas ela conseguiu controlar melhor essa questão da ansiedade, né? Porque principalmente quando a pessoa é jovem, ela não tinha tido muitas experiências nesse sentido, ela acabou se deixando levar por esse sentimento. Mas a gente às vezes se pega se deixando levar por esse sentimento em várias situações, né? Não necessariamente essa questão de prova. No nosso dia a dia, às vezes as coisas acontecem com uma velocidade tão grande que às vezes a gente se sente atropelado pelas necessidades de mudança que o mundo nos impõe. E aí a gente precisa respirar fundo, nos colocar no tempo de agora, que é o tempo presente, nos enxergar como nós somos agora. Porque não adianta, a gente tem a referência moral, ótimo, Jesus está ali com a nossa principal referência, a gente tem outras pessoas, às vezes até encarnadas, né, que são referências um pouco mais próximas daquilo que a gente quer chegar, né? Eu quero ser paciente como meu pai é, eu quero ser amoroso que nem minha tia. A gente tem essas referências, mas a gente não precisa sair atropelando, correndo atrás, sem respirar direito, né? Sem entender que é um dia de cada vez. Então a reforma íntima, que é esse processo de transformação moral, ela tem que acontecer aos pouquinhos, ela tem que acontecer sem martírio. Tem até um livro falando sobre isso também, recomendo bastante, que é muito importante a gente entender a não pegar mais esse chicotinho da culpa, né, de ficar nos punindo quando a gente se percebe em contradição. A gente precisa ter a humildade de, a partir desse reconhecimento dessa contradição entre aquilo que a gente queria ser e aquilo que realmente a gente precisamos ter a humildade de reconhecer que a gente tem que trabalhar em cima disso. Então a gente vê, até na Bíblia, né, voltando para o Novo Testamento, passagens de pessoas diversas que foram conversar com Jesus. Jesus mostrou para a pessoa que ela tinha uma contradição ali, que ela tinha uma dificuldade, que ela poderia trabalhar aquela dificuldade, e algumas pessoas seguiram o exemplo de Jesus, outras pessoas não, né? Como aquele exemplo do jovem rico, que ele foi, né, no caso, falar que queria seguir o mestre falou para ele se desfazer das suas riquezas, e ele não conseguiu seguir. Então, às vezes, realmente, a gente vai ter um entrave ali, mas em algum momento a gente vai conseguir despertar para aquilo que a gente precisa despertar, e seja o quanto antes, né? Não com ansiedade, não com essa pressa, mas a gente tem, na verdade, não uma ansiedade, mas a gente tem uma certa urgência. Por quê? Porque às vezes a gente, como espírita, a gente seja muito levado por esse discurso de nós temos muitas vidas. E aí aconteceu alguma coisa engraçada na comédia, uma amiga minha, que ela estava falando pra gente assim, eu e outros amigos, né? A gente só tem essa vida. Aí eu falei assim, Paulo, a gente é espírita, a gente não acredita que tem uma vida só. Aí ela falou assim, não, André, calma, essa vida aqui de agora é só uma vez. A gente só tem essa vida agora. A outra vida vai ser de outro jeito. Então agora é o momento que a gente tem as ferramentas que a gente precisa para poder trabalhar. A gente está numa condição, cada um do seu jeito, que a gente pode correr atrás daquilo que a gente está precisando a partir dos exemplos que a gente tem, a partir do conhecimento que
que a gente tem da doutrina. Talvez em outro momento a gente tenha mais dificuldade. Então, por que não começar com essa calma, com essa paciência, com esse alto amor agora? É um convite que Jesus vai nos trazer a todo momento quando a gente estuda as mensagens da vida dele. E isso tudo, gente, para a gente falar sobre essa questão do próximo. Por quê? Porque o próximo, como eu falei, é uma extensão de nós mesmos. Quando a gente percebe as coisas que estão acontecendo no mundo, as atualidades, né, as dificuldades inúmeras que a gente tem para vencer como humanidade, a gente percebe que as coisas, no fundo, elas estão conectadas. A gente vê essa questão do aquecimento global, das pessoas já perdendo suas casas, espécies sumindo do planeta, e isso vai impactando cada vez mais a nossa vida, né? Que o café, que o chocolate está cada vez mais caro, com pior qualidade, tem a ver também com o aquecimento global. É um detalhezinho, não faz diferença que eu gosto de café. Mas aos poucos a gente vai percebendo que essas questões ambientais estão chegando cada vez mais próximas da gente. Não é uma coisa só das futuras gerações, daqui a 50 anos. Não, é de agora também está acontecendo agora. Ao mesmo tempo a gente vê guerras, conflitos políticos, conflitos, às vezes, de convivência entre pessoas próximas. A gente recebeu uma mensagem antes da Comerc, dos mentores espirituais lá do Polo, Polo 10, gente, é muito legal a Comerc, tive a oportunidade de conhecer, que justamente a gente seria muito atacado nesse ano, e seria justamente atacado por conta das relações pessoais. Os ataques espirituais que iam acontecer, eles iam focar muito nas relações pessoais. E a gente viu exatamente isso, pessoas que tinham uma amizade profunda, entrando em conflitos, dificuldades. E aí a gente precisou ficar muito nesse estado de oração para conseguir vencer essas dificuldades. Então, não só na comédia, mas no dia a dia, a gente vê aí as pessoas às vezes se desentendendo por questões assim, passionais, né? Uma coisa, tipo, às vezes dá o lugar do ônibus, tá gerando motivos de briga. A pessoa que tem problema no trânsito, a gente sabe, né? O trânsito realmente gera muito estresse. Mas ao ponto de agredir o outro diretamente, né, fisicamente. Enfim, todas essas questões, seja as mais globais, seja aquelas que a gente vive no dia a dia, né, as pessoas mais próximas, elas estão, de certa forma, desconectadas. E elas estão conectadas justamente pelo fato de que, pelas nossas dificuldades morais, nós, como humanidade em geral, a gente não consegue enxergar o outro, não consegue entender que o outro é nosso irmão, que ele, como falei, é a extensão de nós mesmos. Ou seja, se a gente está, de alguma forma, prejudicando o outro, aquele mal que a gente está fazendo para o outro pode voltar para a gente. A gente já está voltando, de alguma forma, que a gente não percebe. Mas pode gerar uma consequência ali que vai prejudicar mais pessoas também. Então, isso que a gente viu na época da pandemia, por exemplo, né? Que a gente viu que uma pessoa só que não seguia os protocolos, que não se importava com a coletividade, podia botar em risco toda uma comunidade. Então, aí foi um grande exercício aí da empatia, do respeito para com o próximo, que a gente continua aí tentando desenvolver no nosso dia a dia. Então, basicamente, a gente tem aí essas questões para a gente poder trabalhar, para a gente conseguir realmente amar o próximo como a nós mesmos. A gente precisa aprender a se amar, não tem como a gente se amar sem olhar de verdade para quem nós somos, sem ter o autoconhecimento profundo. E para a gente conseguir também exteriorizar esse amor, a gente precisa enxergar o próximo como nosso irmão, como também componente dessa grande família universal. Então, aquele que às vezes é mais diferente da gente, aquele que a gente não compreende mesmo, que as ideias não batem, se não bateu, aquele ali, por mais dificuldade que ele possa ter no nosso olhar, ele está dentro de Deus. E como Jesus falou,
O pastor, né, Deus é como um pastor que não deixa nenhuma dessas ovelhas se desgarrarem. Então, toda a criação divina, todos nós, seres humanos, temos o mesmo valor para Deus. Inclusive aquele que, na nossa concepção, é o que vale menos. A gente precisa aprender a tentar usar esse olhar que Jesus veio nos trazer e que Deus tem sobre nós também para que nossos semelhantes. E aí entra três palavras que estão super conectadas e a gente precisa desenvolver conosco mesmo para a gente conseguir aplicar com o próximo, que é a benevolência, a indulgência e o perdão, né? O famoso BIP. As três coisas estão conectadas. A gente precisa olhar para o outro com esse olhar benevolente como Jesus veio nos olhar, de entender que, por mais difícil que possa parecer aquela situação ali, aquela pessoa tem alguma coisa de boa, ela tem ali a sementinha que foi deixada de uma evangelização que ela teve, de alguma pessoa importante que passou na vida dela, que deu exemplo de amor, de respeito. Então ela tem alguma atitude, alguma característica boa, uma habilidade que ela pode usar para o bem, que às vezes ela não se dá conta. A indulgência, que é procurar enxergar menos os defeitos. Não que a gente não vai fingir que a pessoa não tem defeito, vai fingir que a pessoa é maravilhosa e não faz problema nenhum, né? Não causa problema nenhum. Mas que a gente vai entender que esses defeitos, eles são passageiros. Quando a gente enxerga todo o nosso panorama da evolução, toda essa linha do tempo, uma hora ou outra, os defeitos eles vão sumir. Faz parte da evolução. A gente está fadado a esse destino de nos tornarmos anjos, cada um no seu tempo, cada um trabalhando suas dificuldades, mas uma hora ou outra pessoa não vai ter mais aquela dificuldade ali. Então, que a gente não se deixe levar, não se prenda em ver uma foto ali de todo o vídeo, filme da história da pessoa. Eu gosto desse exemplo porque realmente dá para a gente visualizar bem. A gente sabe, né, que o vídeo ele só é possível de gravar um vídeo, tipo esse que está sendo transmitido agora para nossos irmãos de casa, porque a gente tem uma tecnologia que consegue capturar várias e várias fotos, múltiplas fotos por segundo. Então a gente pode pensar que a nossa evolução espiritual é como se fosse um vídeo que começou a ser gravado, mas não vai terminar mais, vai ficar ainda infinito. E aí, às vezes, a gente se prende a uma foto ali de todo esse vídeo e acha que a gente vai ser sempre desse jeito, ou que o outro, que é nosso irmão, também vai ser sempre desse jeito. E na verdade, não. Na verdade, a gente tem que olhar para o próximo como a gente tinha o exemplo de Jesus sobre nós mesmos. Né? Ele via não só a nossa necessidade para o bem, mas entendia que a gente, em algum momento, ia despertar para se libertar dessas dificuldades morais que a gente carregava. Então, a mesma coisa a gente precisa desenvolver para o próximo, para que aí a gente consiga chegar no perdão, que é o perdão não consiste simplesmente a gente passar na borracha e fingir que as coisas não aconteceram, mas a gente entender que por mais que o próximo ou nós mesmos tenhamos falhado em algum sentido, a gente não pode descartar a ocorrência da falha, mas que depois, em algum outro momento, a pessoa pode acertar. E aí a gente age com sabedoria, não é ignorando o que aconteceu, mas com sabedoria para tentar ajudar o próximo numa outra situação que ele possa acertar aquilo que ele precisa acertar. Então isso é amar ao próximo como a nós mesmos, já que a todo momento a espiritualidade comandada por Jesus e por Deus está nos oferecendo essas condições para que através da benevolência, a indulgência e o perdão que Deus nos concede na nossa vida, que a gente consiga progredir, a gente também tem que entender o próximo como passando por esses mesmos processos, só que na individualidade dele. É muito difícil, às vezes, a gente se colocar no lugar do outro, na pele do outro, desenvolver a empatia. Mas a gente precisa exercitar, porque às vezes uma coisa que é fácil para a gente pelo menos acha, né, que é fácil para a gente,
que ele já exercitou, para o outro pode ser mais difícil. E o contrário também acontece. Né? A roda da vida gira. Às vezes a gente se acha muito superior ao outro por ter conquistado alguma coisa, mas depois o outro pode exemplificar que ele sabe mais do que a gente em uma outra situação. Ele já avançou mais do que a gente em uma outra situação. Então, também mais um motivo para a gente ter esse olhar compreensivo em relação à nossa natureza, né, espiritual. Nós somos família, né? E já que nós somos família, a família ela tem esse laço justamente para se ajudar. É claro, a gente tem as famílias que são consanguíneas, né, ou de afinidade, que são importantes para a gente começar esse exercício de amar o próximo, que está mais próximo da gente, mas que a gente precisa estender esse amor para além, né, nos ambientes que a gente ocupa, seja no trabalho, na escola, na faculdade, centro espírita, associação de moradores, enfim, vários ambientes que a gente frequente, que a gente possa realmente enxergar essa visão espiritual sobre o outro, né, ter essa visão espiritual sobre o outro. E aí a gente entra no amai os vossos inimigos. Por quê? Porque uma coisa que às vezes a gente tem em relação ao Evangelho de Jesus isso é uma visão muito 8 ou 80. Né? A gente vê essa frase, amai vossos inimigos, e acha que a pessoa que nos ofendeu, que nos magoou, a gente tem que chegar e já vem cá, dá um abraço, você está maravilhoso. Não é assim que funciona, né? Jesus, o Evangelho vem esclarecer para a gente que Jesus vai nos trazer isso no sentido de que a gente não se ofenda pelas dificuldades do outro, que a gente compreenda que ele está naquele momento de dificuldade, que ele está sendo, de certa forma, uma oposição para a gente. Ele está representando ali um contrário, em algum sentido para a gente, mas que é o momento da pessoa ali. Eu vi essa frase que agora eu guardei muito, que eu acho que é muito importante. A gente pode até se decepcionar com o outro, mas a gente tem que entender que ele está fazendo o melhor que ele pode naquele momento. É o melhor que ele pode. Fulano me decepcionou, fiquei magoado, chorei, briguei com ele e tal. Mas naquele momento ali foi o melhor que ele podia te entregar. Por algum motivo, a gente não conhece o outro. Assim como a gente também não se conhece profundamente, a gente também não conhece o que o outro está passando. E aí, quando a gente começa a exercitar esse olhar, que vem justamente da visão espiritual, compreender que nós fazemos parte de uma grande família universal, conforme a gente exercita, a gente vai entendendo que o outro, nessa dificuldade ali, a gente teve a oportunidade de interagir com ele, porque de certa forma a gente tem alguma coisa para aprender ali com aquela dificuldade do outro. Que às vezes a gente pode ter se achado muito paciente, né? Muito bondoso, muito benevolente, muito indulgente, mas aí o outro fez alguma coisa que nos pode pensar, eu não fui tão benevolente quanto eu achei que eu seria. Eu não fui tão paciente ali naquela situação. Por que eu não fui tão paciente? Aí a gente entra nas oposições, né? Nas coisas que muitas vezes provocam para a gente uma indignação, uma revolta, uma aversão em relação ao que o outro representa, que o outro tem. A gente tem, hoje em dia, infelizmente, a gente está vivendo um tempo de muita polarização de ideias, né, que as pessoas acham que tem que ser uma coisa ou outra, que tem que ser X contra Y, e um é melhor que o outro e acabou. E isso é muito negativo para nós mesmos, porque às vezes, quando a gente faz isso, primeiro que a gente não está seguindo o que a nossa doutrina nos propõe, que é exercitar o senso crítico e perceber que no nosso mundo, tirando as coisas que são divinas, as revelações divinas que a gente recebe, né, como a gente falou, o exemplo de Jesus, a doutrina espírita, os 10 mandamentos, tirando essas coisas, todos nós somos imperfeitos de alguma forma. Então, a gente achar que uma ideia X é perfeita e maravilhosa e ela está certa no final, e não olhar para outro, não procurar entender o outro lado do outro, a gente também está falhando. A gente está olhando para nossa ideia, né, que a gente vestiu a nossa camisa como uma perfeita, como uma maravilhosa, como incrível, mas a gente não consegue enxergar que ela também tem
suas falhas. E que às vezes a ideia do outro, a visão que o outro vai trazer, que pode parecer uma oposição no primeiro momento, ela tem alguma coisa que pode agregar. Ela pode complementar de alguma forma as nossas ideias. Às vezes, como eu falei, né, só do outro nos provocar algum incômodo, a gente consegue refletir que a gente ainda não é tão avançado quanto a gente achava que é em algum sentido. Então tem motivo para a gente ser convidado nesse planeta imenso, lindo que Deus criou para a gente, a enxergar a diversidade. Né? Acho que essa é a grande palavra. Eu sou biólogo, eu amo essa palavra, porque ela faz parte do que é o mundo. Né? O mundo é uma diversidade pura. É diversidade não só de vida, né, exuberante, linda em diferentes partes, cada uma de um jeito diferente, mas é diversidade de ideias, é diversidade de culturas, é diversidade de posicionamentos políticos. Então a gente precisa entender que toda essa diversidade tem um motivo para existir. E a gente aprende quando a gente enxerga o outro, não como alguma coisa que é um entrave ao nosso progresso, um entrave à melhoria das coisas, mas sim como um outro que traz alguma coisa que pode agregar, que a gente precisa enxergar para ele. Isso é um exercício, uma palavra muito importante que é chamada alteridade. A gente entender que cada ponto de vista pode agregar alguma coisa. Mas aí a gente também tem que tomar cuidado, uma outra coisa que foi o filósofo Karl Popper que veio trazer para a gente, que existem pontos de vista, existem ideias, existem posicionamentos, existem, por mais que a gente considere a diversidade, né, das ideias importante, que a gente precisa aprender com uma ideia do outro, existem ideias e posicionamentos que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando desrespeita a existência de uma pessoa, quando fere o direito da outra pessoa, já está passando de um certo limite aí. E aí a gente tem que agir com a energia necessária, junto com o amor, que é o que Jesus vai exemplificar, né? Essa energia da transformação moral, de mostrar para a gente que a gente precisa melhorar, junto com o amor que permite que a gente compreenda que o outro ainda está naquela situação ali. Então, a gente precisa usar essas ferramentas que a gente aprendeu com Jesus para combater também essas ideias que são contrárias ao próprio progresso do planeta. Então, existem ideias de intolerância, de preconceito, que sim, a gente não pode aceitar, porque senão a gente entra no que o Karl Popper, né, esse filósofo, chamou de paradoxo da tolerância. Se a gente tolera todas as ideias, se a gente acha que todas as ideias são válidas, inclusive as ideias de intolerância, de morte, de preconceito, a gente corre o risco dessas ideias, inclusive, não validarem a existência dessas pessoas, não validarem a diversidade de ideias que existem no mundo. Então a gente tem que tomar cuidado com essa intolerância, com esse preconceito. Isso coloca a gente para pensar sobre várias questões de atualidade, né, que a gente não enxerga, não deveria enxergar o outro como inimigo, mas a gente tem que se atentar que existem limites éticos do que a gente pode apontar como aceitável ou não. Então, a ideia racista, ideia machista, ideia de capacitismo, preconceito com quem tem deficiência, todas essas ideias que às vezes a gente se pega repassando para frente como se fosse normal, a gente tem que parar para refletir que elas não são normais. Elas podem ser comuns, infelizmente, ainda pela fase que a gente está na nossa evolução do planeta. Mas que a gente não tem que olhar como espíritas e achar que aquilo é normal. Como a gente fala várias vezes, né? O espiritismo ele tem um caráter que é um caráter científico. A gente precisa estar atento às transformações do conhecimento, às coisas que estão acontecendo, que estão sendo trazidas, né? As pessoas com deficiência, por exemplo, está no meio da conscientização do autismo. Então, às vezes, a gente vê as pessoas usando essa palavra, né, autista, como se fosse uma zoação, né, uma brincadeira em relação ao outro. A pessoa, por algum motivo, demora para entender alguma coisa, você foi autista.
não dá mais para a gente, no século XXI, colocar a condição das pessoas como se fosse um motivo de piada, né, de deboche. A gente precisa entender que essa ideia não é uma ideia aceitável. Essa é uma ideia de intolerância. Então a gente precisa combater essa ideia. Mas combater a ideia ajudando no progresso do outro. Né? Chegar aqui, olha, você falou isso, mas preste atenção, porque isso aí não é um xingamento. Você está sendo ignorante em relação a isso daí, você precisa estudar mais. E a importância do movimento espírita trazer essas discussões, né, da pessoa com deficiência, racismo, né, machismo, para a gente ir, de alguma forma, nos atualizando em relação ao conhecimento que já é produzido pela humanidade sobre esses temas. Que às vezes a gente acha que o espiritismo não tem nada a ver com a política, a gente não pode se meter nesses assuntos. Mas, na verdade, a gente não pode se meter na política partidária. A gente não pode escolher partido X ou Y, ficar aqui na frente defendendo X ou Y. Mas a gente tem que defender as ideias da política que são importantes para o nosso desenvolvimento da humanidade. Né? Então, essas ideias que estão sendo trazidas já pelos movimentos sociais das pessoas com deficiência, por exemplo, que estão sendo trazidas também pelo conhecimento acadêmico, elas precisam entrar mais no centro espírita, eles precisam se inteirar mesmo dessas discussões para que a gente consiga avançar. E aí a gente entende que quem ainda tem esse tipo de pensamento, ele não é o nosso inimigo, né? Que essa palavra também nos traz aí muitos sentimentos assim, de repulsa. Mas é uma pessoa que está por algum motivo ainda sendo ignorante, né? Ignorância no sentido de desconhecimento mesmo, ou no sentido de não compreender a importância de alguma coisa, e para aquela pessoa ali, aquilo ali pode passar, mas que a gente vai fazer a nossa parte, né? Vai cumprir o nosso papel para que a pessoa se conscientize, né? Que ela, olha, vamos aprender aqui, você não pode falar essa coisa, tenta estudar mais sobre isso para você entender, fazer grupos de estudo, palestras sobre esses temas de atualidade, é muito importante, porque aí a gente vai entendendo que o que a gente achava, né, pela nossa visão do senso comum, que é nosso inimigo, que é o outro que a gente tem que rejeitar, que a gente tem que se afastar, na verdade também é o nosso próximo. Por isso que as duas sistemas estão interconectados. E se ele é o nosso próximo e ele está em estado de ignorância por algum motivo, a gente precisa ajudar ele a se conscientizar sobre a sua limitação ali de entender alguma coisa. Então, os desafios eles são inúmeros, né? A gente está passando por um processo de transformação do planeta, né, da regeneração, e todas as questões elas são de alguma forma conectadas. Uma coisa vai influenciando a outra. Mas que se a gente parar para pensar, as ferramentas que a gente tem que usar para vencer esses desafios como coletivo, como a nossa grande família, que é a humanidade, elas estão dentro da gente, isso já nos deixa mais confortáveis. Basta que a gente tenha esse olhar, né, mais sensível para nós mesmos e para o próximo, como Jesus veio nos convidar, para que a gente entenda que a gente não pode desgarrar aquela ovelha que às vezes tem um pensamento preconceituoso, que nos irrita no trânsito, que nos fez perder a paciência, e a gente não pode deixar de olhar para toda a humanidade como nosso irmão, como nosso próximo. E a partir dessa visão amorosa que Jesus veio nos trazer, nos exemplificar, e a gente vai tentando exercitar, a gente vai conseguir coletivamente trabalhar em relação às questões que a gente precisa vencer no nosso tempo, porque não são para outras pessoas, não foram colocadas por Deus permitiu que acontecesse aleatoriamente. Tem um motivo para que a gente passe por tudo isso. E a gente só vai conseguir passar por tudo isso se a gente fortalecer os nossos laços de humanidade, de fraternidade universal. Então, é isso. Agradecer muito a todos pela escuta e a gente possa sintonizar cada vez mais com esse propósito.